Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E hoje estamos recebendo a honrosa visita do Dr. João Figueiredo Ferreira, que é presidente do Colégio Notarial do Brasil. Colégio Notarial do Brasil, que reúne cerca de 9.500 notários espalhados por todo o território nacional. Dr. João Figueiredo, inicialmente, os nossos agradecimentos por ter aceito participar do nosso programa. E nós gostaríamos que o senhor explicasse aos telespectadores quais são as atividades dos notários. Bom dia a você, doutor Silveira. Bom dia, telespectadores. A atividade do notário é uma atividade muito antiga. Ela é conhecida desde 1700 a.C. Existem museus da Europa tabletes de argila que foram cozidos em barro, contendo cópias de contratos já realizados por notários daquela época. Posteriormente, houve uma evolução no meio de contratação e vamos encontrar os egípcios fazendo contratos com estiletes, inicialmente em barro, e posteriormente com penas de animais, com penas de ganso, por exemplo, em papiros. A evolução do notariado, ela se deu a partir do Império Romano, com a própria evolução da civilização. No início do milênio, lá pelo ano 100, os papas já designavam notários eclesiásticos que trabalhavam praticamente em todo o território europeu e asiático, conhecido da época, e eram chamados de notarii, e tinham a possibilidade de, inclusive, designar novos notários nas localidades onde não existia um notário. O notário, naquela época, ele se dedicava, como hoje, a realizar, a formalizar em um elemento que fique permanente, no caso a tábua de argila, depois então o papiro, os contratos entre as partes. Evidentemente, os contratos conhecidos daquela época, hoje para nós até são engraçados. Havia, por exemplo, contratos entre os egípcios, contratos de criação de gatos, conhecidos hoje. Era muito comum também, entre os babilônicos, contratos de venda de esposas. Então, a evolução do notariado ela se deu dentro da evolução do mundo jurídico em geral. Houve, durante o século V, lá pelo ano 400 e 500, alguns trabalhos de compilação da atividade jurídica na época, em que a atividade notarial ficou perfeitamente documentada, como, por exemplo, nas instituições justinianas, que foram compilações feitas, onde a atividade do notário era exercida assim com um detalhe que hoje até nos deixa bastante impressionados. Por exemplo, os notários tinham de ser pessoas de ilibada reputação, pessoas que socialmente fossem honestas e que apresentassem um nível de instrução jurídica muito grande. Eles deviam, evidentemente, saber ler e escrever. Em determinado momento, eles liam e escreviam em mais de uma língua, como havia o latim vulgar e o latim puro. Então, os notários sempre foram pessoas muito bem preparadas. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Bolonha, lá entre o ano 1400 e 1500, Bolonha vem a ser a primeira universidade do mundo. Ela foi criada em 1088 a partir de uma faculdade de direito e exerceu a profissão em Bolonha uma pessoa que foi certamente o maior notário da época, ou se não de todas as épocas, chamava-se Passadieri, Rolandino Passadieri. Este Rolandino, então, fez publicar um livro, o livro das suas aulas, que ficou por 4 ou 5 séculos como sendo o livro básico do exercício do notariado no mundo. Bem, então, quando hoje se fala, no Brasil,
que este notariado ou os cartórios só existem no Brasil, isso representa assim, uma falta de cultura das partes, porque essa atividade notarial ela existe hoje em cerca de 70 países, como a nossa, e os atos praticados são sempre aqueles de dar segurança jurídica ao que as pessoas pretendem fazer, através da elaboração de documentos, numa linguagem técnica apropriada, através de um estudo das consequências daquele ato que está sendo praticado. Essas consequências são informadas, então, às partes, que resolvem se devem fazer ou não aquele ato. Então, o trabalho do notário, o trabalho do tabelião, ele tem uma função preventiva de litígios, né? Evidentemente, as pessoas que procuram um tabelião, ela necessita de uma pessoa que conheça o assunto e saiba ser imparcial, né? Então, espero com isso, doutor Silveiro, ter dado assim, um panorama um pouco variado da atividade. Perfeito. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já com o doutor João Figueiredo, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Está se acabando em seu bolso ou escondido num fundo de gaveta o documento mais importante para a sua aposentadoria, a sua carteira de trabalho. Por isso, saiba que se ela sumir ou for roubada, sua aposentadoria poderá não acontecer. A única saída rápida, inteligente e econômica é registrar hoje mesmo sua carteira de trabalho num cartório de títulos e documentos. Com esse registro, você fica garantido pelo resto da vida, mesmo que sua carteira desapareça, porque terá a certeza de ter uma cópia sempre que precisar. Basta ir ao cartório e pedir uma certidão que tem o mesmo valor do original. Registre sua carteira de trabalho, o seguro da sua aposentadoria. Voltamos com o programa A Verdade sobre os Cartórios, hoje com a presença do Dr. João Figueiredo Ferreira, que é presidente do Colégio Notarial do Brasil. Uma coisa muito comum no Brasil são os chamados contratos de gaveta. Então, eu gostaria de perguntar ao Dr. João Figueiredo Ferreira, quais os perigos de se fazer um contrato de gaveta? Bem, o chamado contrato de gaveta nada mais é do que um documento particular, um documento que não foi feito por um tabelião, no qual a pessoa pretende ceder a posse de algum imóvel. Evidentemente, aquela pessoa que está adquirindo, que está pagando por esse imóvel, ele pretende com aquilo adquirir a propriedade plena desse imóvel. Mas, evidentemente, com aquele instrumento particular, ele não tem condições de levá-lo a um registro de imóveis e este documento particular, às vezes, circula de família a família. Então, este imóvel é vendido deste para uma outra pessoa, daquela para outra, enquanto lá no registro de imóveis, o imóvel se encontra de propriedade daquele primeiro que fez a primeira transação. Então, isso juridicamente e socialmente é um problema muito sério e que poderia ser evitado com a simples consulta a um tabelião de sua confiança. O tabelião, ele dá essa consulta de forma gratuita, ele vai lhe orientar sobre os riscos. A pessoa, o vendedor, pode não ser casado com a mesma pessoa em nome de quem está o imóvel no registro de imóveis. Este imóvel pode ser de uma pessoa já falecida, na sua origem. Então, é muito importante que as pessoas que tenham algum documento deste na gaveta, e por isso que se chama contrato de gaveta, que tire lá da gavetinha e leve para um tabelião de notas ou para um registrador de imóveis para pedir a opinião. Isso não vai lhe custar absolutamente nada e vai lhe dar uma tranquilidade para toda a vida. Doutor João Figueiredo, de que forma o tabelião pode ajudar uma pessoa a ter certeza que está comprando um imóvel com documentação 100%? Bem, como eu falei, o tabelião, a atividade do tabelião é orientar as partes de uma forma imparcial, alertando sobre os riscos que
uma negociação tem. Então, no contrato de compra e venda de um imóvel, a primeira atitude do tabelião de notas é pedir no registro de imóveis uma certidão informando as características daquele imóvel. E não só isso. Se existe, eventualmente, sobre aquele imóvel, algum ônus que possa colocar em risco a operação de compra e venda. Por exemplo, a pessoa proprietária pode estar devendo ter algumas dívidas e corre o risco de, então, perder aquele imóvel. Este imóvel pode estar penhorado, ele pode ter sido adquirido no sistema financeiro da habitação e ter uma hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, de um banco ou de uma outra pessoa qualquer. Então, esse trabalho inicial é feito pelo tabelião. De posse dessa documentação, ele vai, então, sugerir ao comprador ou ao candidato a comprador que procure obter do vendedor algumas outras certidões. Por exemplo, a certidão de casamento desta pessoa, do proprietário, é muito importante para ver o regime de bens. De repente, a falta de assinatura da esposa pode ocasionar um problema insolúvel, praticamente, para o comprador. Por outro lado, há o problema das dívidas fiscais. Hoje, o governo tem uma certa prevalência na cobrança dos seus créditos em relação aos bens desses devedores. Então, é providenciada uma certidão junto ao INSS, uma certidão junto à Receita Federal, uma certidão junto à Secretaria da Fazenda do município, onde está o imóvel. Então, todas essas cautelas formam um conjunto de atos que só uma pessoa especializada pode fazê-lo. E essa pessoa é exatamente o tabelião de notas. Doutor João Figueiredo, o falecido ministro Hélio Beltrão quis acabar com o reconhecimento de firma e não conseguiu. Por que se tem que reconhecer firma de documento que a gente mesmo assina? Bem, o Código Civil estabelece que determinados documentos precisam ter obrigatoriamente o reconhecimento de firma. No entanto, a cultura popular assimilou que aquela assinatura do tabelião de notas, aquele carimbo do seu tabelionato, aquilo envolve assim uma certa proteção jurídica muito importante. Então, às vezes, as próprias pessoas exigem ter um documento que passou por cartório. Há até uma música do Vinícius de Moraes que fala nisso. Há, então, uma cultura que dá relevância a essa documentação e isso é inerente ao próprio ato. Às vezes, por exemplo, é importante que se fixe a data do documento e esta data do documento será aceita como prova se tiver sido reconhecido o documento por um tabelião de notas. Então, há uma atividade assim inerente ao documento que decorre deste reconhecimento. Você, caro amigo telespectador, pode mandar a sua pergunta, a sua questão para o nosso programa. O nosso endereço eletrônico está aparecendo aí na telinha, o nosso fax também. Mande que com muita satisfação nós estaremos respondendo as suas dúvidas. Nós vamos mais para um pequeno comercial e voltamos já já. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos. Registro de títulos e documentos. O endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa Verdade sobre os Cartórios, hoje com o Dr. João Figueiredo Ferreira. Doutor João Figueiredo, qual o prazo de validade de uma procuração? E se eu me arrepender, tem jeito de voltar atrás? O que eu preciso fazer? Bem, uma procuração pode ou não ter um prazo determinado. Por exemplo, numa empresa comercial, nos bancos em geral, essas procurações são feitas às vezes por um ano, às vezes por 6 meses, depende da entidade interessada.
de quem dá o mandato ao procurador. Em outros casos, a procuração se extingue por si mesma. Por exemplo, a pessoa dá uma procuração para vender o imóvel X para Beltrano. Então, no momento que se faz essa venda, aquela procuração se extinguiu. E é importante que você saiba o seguinte: a procuração se extingue pela morte do outorgante. Eventualmente, se você tiver uma procuração lá para receber dinheiro do INSS e aquela pessoa, o beneficiário daquela pensão, venha a falecer, você não pode continuar recebendo esse dinheiro sob pena rigorosa da lei. Então, é uma atividade que depende do momento em que se estabelece os poderes da procuração. A qualquer momento, você que deu uma procuração pode revogá-la, pode chegar naquele mesmo tabelionato ou em outro qualquer, com cópia daquela procuração e dizer: olha, eu tenho esta procuração e quero revogá-la, eu quero torná-la sem efeito. Isso será feito imediatamente. Doutor João, no mundo inteiro, hoje, está uma agitação danada entre o pessoal de informática e juristas sobre os documentos eletrônicos. Explique para os telespectadores o que vem a ser o documento eletrônico. Bem, no início deste bloco, nós comentávamos que a atividade notarial ela sofreu uma evolução. Vejam vocês que daquele tablete de argila, daquele tijolinho que os notários antigos, da antiguidade, trabalhavam com estilete, nós passamos depois para o papiro, depois para o papel papel comum, depois houve os meios mecânicos com a invenção da imprensa, os meios mecânicos com a invenção da máquina de escrever e chegamos agora ao meio eletrônico. Neste meio eletrônico, a atividade do notário, a meu modo de ver, ele vai continuar a existir como existe no meio de papel. A certificação que o notário fará é a mesma certificação que ele hoje faz no papel. Ele atesta, ele certifica que aquela pessoa que está ali é a pessoa que diz ser e é a pessoa que está assinando a sua própria firma naquele documento. Então, no meio eletrônico, prevê-se que haverá uma assinatura que no momento pode ser digital e no futuro pode ser através da íris, pode ser através da assinatura do dedo. E no momento o que está no mercado é a chamada assinatura digital ou firma digital. Esta firma digital vem a ser um conjunto de números e de sinais que através de uma operação matemática muito complicada dá um resultado. Então, cada pessoa que quiser, ela vai comparecer a um tabelião de notas, por exemplo, e vai fazer a sua firma digital, como hoje faz lá a sua assinatura num cartãozinho, que é arquivado. O tabelião, então, nos negócios daquela pessoa, nos negócios eletrônicos que foram feitos para aquela pessoa, ele irá certificar que aquela pessoa não é outra, é aquela que diz ser. E que aquele negócio, aquele contrato que está sendo feito, é um contrato que se acha feito de modo regular, de acordo com as leis do país. Vamos nos lembrar que a contratação eletrônica à distância será feita, provavelmente, entre diversos países. Então, nunca se sabe se o estrangeiro não saberá se aquele negócio que está sendo contratado pode ser feito no Brasil, se é válido no Brasil. E então o tabelião fará essa avaliação e certificará para o contratante estrangeiro que aquela atividade é lícita e está de acordo com as leis do país. E que aquela pessoa que está assinando, está botando aquele númerozinho naquele contrato, é aquela pessoa que diz ser. Seria mais ou menos como você tendo hoje um cartão de crédito. Você chega no banco, insere o cartão de crédito naquela máquina e retira o seu dinheiro. Você, eventualmente, no futuro, poderá ter um cartão desses com a sua assinatura digital. Poderá realizar negócios que passam pelo tabelionato, como negócios que não passam pelo tabelionato. Como hoje há um instrumento particular e um instrumento público. Então, me parece que, assim, rapidamente, esse é o esboço do documento eletrônico.
Dom João Figueiredo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. E nós queremos que o Colégio Notarial do Brasil faça deste programa o canal de comunicação entre a diretoria do Colégio Notarial do Brasil Certamente. e os 9.500 notários espalhados por todo o território nacional. Certamente. Nós também agradecemos a presença e a audiência dos ouvintes e dos telespectadores e nos colocamos à disposição por aquele endereço para qualquer resposta que seja necessária. Perfeito. Caríssimos telespectadores, estamos chegando ao final de mais um programa A Verdade sobre os Cartórios. Estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.